E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos dar início ao livro de Primeiras Crônicas. Vamos ver os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Primeiras Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 212 dias de plano de leitura. Se você quiser, junto conosco, participar da leitura aqui de Primeiras Crônicas e também participar do plano de leitura anual da Bíblia, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem ou então as postagens saírem todos os dias, tá bom? Aí é só você esperar o vídeo sair e você acompanhar. Também deixe seu like, porque assim você propaga mais o propósito, tá bom? Aí assim você dá até uma força. É legal você fazer uma coisa e alguém dizer que é bom, né? Eu vejo a participação de vocês. Isso é um pouco da participação de vocês. Isso é muito bom, muito gratificante, tá bom? Então a gente vai orar, como sempre, para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estar lendo mais um livro. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos dando graça e sabedoria nesse novo livro. E que em nome de Jesus, dai-nos força, Senhor, para irmos até o final. Que a gente não venha desanimar, que a gente venha continuar firme no propósito. É o que a gente te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu queria dizer para vocês, não desanimem, tá certo? Vai ter algumas descendências aqui, vai ter um monte de gente, mas a genealogia é importante, tá bom? A genealogia é importante também. Então nós vamos lê-la hoje, né? Então vamos lá. O versículo 1 aqui do capítulo 1, então título assim: De Adão aos filhos de Noé. Versículo 1 do capítulo 1. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título Descendentes de Jafé. Versículo 5 do capítulo 1. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Mogog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Agora a gente vai para o versículo 8, que tem um título assim: Descendentes de Cã. Versículo 8 do capítulo 1. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Seba e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nirode, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Caluitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, gigarzeus, eveus, arquezeus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Pronto, agora a gente vai para o versículo 17, que tem o título Descendentes de Sem. Versículo 17 do capítulo 1. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve dois filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Amoldá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jababe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Pronto, agora a gente vai para o versículo 28, que recebe o título assim: Descendentes de Abraão. Versículo 28. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael.
Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafs e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quentura, concubina de Abraão: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Sebá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão, com sua concubina Quentura. Agora a gente vai para o versículo 34, que recebe o título Descendentes de Isaac. Versículo 34. Abraão gerou Isaac. Os filhos de Isaac foram Esaú e Ismael. Agora a gente vai para o 35, que recebe Descendentes de Esaú. Versículo 35. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefon, Gaetá, Kenaz e Ameleque, que nasceu em Tímina. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Agora nós vamos para o versículo 38, que recebe o título Povos de Edom. Verso 38. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefon e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Edam, Esbam, Itram e Querão. Os descendentes de Ezer foram Bilam, Zaavã e Acã. Os descendentes de Zã foram Uz e Aram. Agora a gente vai para o 43, que recebe o título Rei de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Nabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Borzá, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Haddad, filho de Bedad, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Haddad morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Metabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Então Haddad morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Timná, Avá, Geteté, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Esses foram os chefes dos clãs de Edom. Pronto, meus irmãos, versículo 54, nós terminamos o capítulo 1. E agora a gente vai no capítulo 2, que tem um título assim: Os descendentes de Israel. Versículo 1 do capítulo 2. Os filhos de Israel foram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Gade e Azer. Agora a gente vai para o versículo 3, que recebe o título Descendente de Judá. Versículo 3. Judá teve 3 filhos com Batsuá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora, Tamar. Chamavam-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zerá foram Zirrim, Etam, Emã, Col e Darda. 5 ao todo. O filho de Carmim se chamava Acã.
e trouxe calamidade sobre Israel, ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etan foi Azarias. Pronto, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim. De Esrom, neto de Judá, a Davi. Versículo 9. Os filhos de Esrom foram Jarameel, Rão e Caleb. Rão gerou Abnadab. Abnadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abnadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles chamavam Zeruia e Abigail. Os três filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jeter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 18, que recebe um título: Os outros descendentes de Esrom. Versículo 18. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa, Azuba, e com Geriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb se casou com Efrata e teve ela um filho chamado Ur. Ur gerou Urim. Urim gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filho de Marqui. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades nas terras de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Marqui, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu, na cidade de Caleb Efrata, sua esposa Abia deu à luz um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Agora a gente vai para o versículo 25, que recebe o título Descendentes de Jarameel, filho de Esrom. Versículo 25. Os filhos de Jarameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Atara, segunda esposa de Jarameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão, filho mais velho de Jarameel, foram Maas, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur com sua esposa Abiail foram Aban e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã. O filho de Sezã, Alaí. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jarameel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio, chamado Jará. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleazar. Eleazar gerou Sismai. Sismai gerou Salum. Salum gerou Jacamias. Jacamias gerou Elisama. Pronto, agora a gente vai para o versículo 42, que recebe o título Descendentes de Caleb, filho de Esrom. Versículo 42. Um dos descendentes de Caleb, irmão de Jarameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maresa e pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raam. Raam gerou Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Jazés. Arã gerou Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Caleb, deu à luz a Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saaf, pai de Madimana
e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Caleb. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 51, que recebe o título Descendentes de Ur, filho de Caleb. Versículo 50 do capítulo 2. Os filhos de Ur filho mais velho de Efrata, esposa de Caleb, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, Eref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Jaaroé, metade dos Manaítitas, os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet-Joabe e outra metade dos Manatitas, os Zoreus, e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, e os Tiratiras, os Semeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Amate, pai do clã de Recabe. Pronto, agora a gente terminou aí no versículo 55, o capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título assim: Descendentes de Davi, versículo 1 do capítulo 3. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainã, em Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maac, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposo de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filho de Amiel. Davi teve outros 9 filhos: Ibar, Iluzua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jofia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi. Além dos filhos que teve com suas concubinas, Davi também teve uma filha chamada Tamar. Pronto, agora a gente vai para o versículo 10, que recebe o título assim: Descendentes de Salomão. Versículo 10. Os descendentes de Salomão foram Robão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Jeoacás. Os sucessores de Jeoaquim foram seu filho Joaquim e seu irmão Zedequias. Pronto, agora a gente vai para o versículo 17, que recebe o título Descendentes de Joaquim. Versículo 17. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Seatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jaquimias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã dele se chamava Selomite. Seus outros 5 filhos foram Azubá, Oel, Berequias, Osadias e Zubabe Ezed. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Cefate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elionai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elianai foram
Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Pronto, meus irmãos, no versículo 24 nós temos o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que recebe o título assim: Outros descendentes de Judá. Versículo 1 do capítulo 4. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etam foram Jezreel, Isma e Adbaz. Sua irmã Azeleupane, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Todos esses foram descendentes de Ur, filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará deu à luz Auzã, Éfer, Temenim, Austari. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etná e Cos, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Areel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua irmã lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisse meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Arazim, assim chamado porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naam. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zifa, Tiria e Azarreel. Os filhos de Eza foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemor. Ele se casou com a mulher de Judá, que deu à luz Jered, pai de Edom, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naam. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estimoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Pronto, agora a gente vai para o versículo 21, que tem um título assim: Descendentes de Selá, filho de Judá. Versículo 21, capítulo 4. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maresa, os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe, e Jazubim-Leém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gederá, e que trabalhavam para o rei. Pronto, agora a gente vai para o versículo 24, que tem um título assim: Descendentes de Simeão. Versículo 24 do capítulo 4. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande.
Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar, Sul, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Birim e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azam, 5 cidades com os povoados ao seu redor até Baalat. Esse era seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josam, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Joacabá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Zif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zirrim e filho de Semaías. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Is. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. Meus irmãos, no versículo 43 nós terminamos a leitura diária de hoje. Glória a Deus e aleluia por isso. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês na graçadoria, dando força, muita força, para a gente voltar aqui amanhã e continuar a ler Crônicas, tá certo? Então, que Deus abençoe, te dê muita sorte, muita força e força de vontade mesmo, para voltar amanhã. Tchau, valeu e a paz do Senhor.